Boa tarde a todos os meus pequenos. A nossa aula hoje é de história. A gente vai fazer um tour, tá? Com as atividades. Quem respondeu, tá? Quem não respondeu, vai responder agora. Tá? A gente vai fazer uma correção de atividades. E antes, a nossa última aula, nós falamos sobre a escola, né? Sobre a nossa escola, como que era a escola antigamente, como que as escolas, né, atuais. Nós falamos um pouquinho disso. Então, para complementar tudo aquilo que eu tinha falado sobre a escola, eu peguei um vídeo aqui no YouTube, tá? Eu vou passar para vocês. Deixa eu só isso. Vamos ouvir esse vídeo, tá? Prestar atenção para vocês terem uma noção de como antes era a escola e como a escola, né? E depois a gente conversa um pouquinho sobre essas mudanças, tudo bem? Vamos lá. Tá sem som? Será que não vai funcionar? A forma como nossos avós aprenderam antigamente é diferente de como você aprende hoje. A internet eu acho que não vai me ajudar muito não, hein? Vamos ver se vai funcionar. Antigamente era difícil a criança dar opinião ou até mesmo sentir carinho. Muitas crianças eram castigadas. Elas apanhavam com a palmatória, puxões de orelha, ficavam de joelhos no milho. E as meninas, elas não aprendiam o que os meninos aprendiam. As meninas aprendiam a bordar, a cozinhar. Já os meninos, eles aprendiam a ler, a contar. Ainda bem que aconteceram mudanças nas escolas, hein? As salas de aulas de antigamente eram diferentes das salas de aula de hoje. Antigamente, todos os quadros eram escuros. Hoje, a maioria dos quadros são brancos. Antigamente, nas salas tinham poucos móveis. Hoje, existem estantes com livros, mais informações, mais imagens que estimulam o aprendizado da criança. Em cima das bancadas de antigamente, tinha um espaço para o lápis e para o tinteiro. As bancadas eram pequenas para sentar uma criança ou grandes para sentar duas crianças. As salas de aulas de antigamente tinham mais crianças e a de hoje tem menos, o que melhorou a qualidade na educação. Os uniformes das crianças de antigamente eram mais arrumadinhos, tinham gravatas, cabelo arrumadinho. As crianças de hoje se vestem mais confortáveis para poder brincar mais à vontade. E a sua sala de aula, como é? Então, já deu para vocês entenderem, né? Para vocês entenderem que muita coisa mudou, né? Raul, ativa seu áudio, Raul. Oi. Raul, de tudo que você viu aí, qual a reflexão que você tem, né, sobre a escola de antes e a escola de hoje? Como assim? O que você achou? Como era legal a escola de antes? Não, nem um pouco. Nem um pouco, né? Você viu que, por exemplo, vamos pôr na nossa sala. A lousa antigamente, né? Eram os quadros negros, eles eram negros, a escola toda, na verdade. Usava giz.
era escura e isso usava um giz. Hoje nós utilizamos a lousa branca, não é isso? E Eu você usando caneta. e se você prestou um pouquinho de atenção, você vai ver que não tinha muitas informações. Hoje em dia a gente decora a parede com informações, não é verdade? Coloca o alfabeto do lado, coloca os números, né? Alguns, né? A gente coloca lembretes, calendário, tudo para que vocês estejam próximos a essas informações, não é isso? Sim. Antigamente, a gente não via muito isso, tá? Deixa eu falar aqui com outro coleguinha. Mariana, Mari, ativa o seu, por favor. Mari, Oi. qual é a sua reflexão da escola de antes para a escola de hoje? A escola de antes ela era muito ruim, porque só meninos poderiam estudar, fazer continha, mas as meninas não, seria injusto. Mas ainda bem que mudou muita coisa em hoje em dia. Você viu o uniforme? Mari, você viu o uniforme? Sim, de antigamente eu vi. Você viu Eles eram arrumadinhos, todos arrumados? tinha gravata. Exatamente. E você acredita que eles podiam brincar, que eles iam para a escola e tinha um momento de recreação, de brincadeiras? Isso eu não sabia. Mas você acha que tinha? Acho que tinha. Acha que tinha? Tá, vou perguntar outro também, tá? Ramon, ativa seu áudio, Ramon. Que? Ramon, você acha que... Você viu o uniforme deles, né? Aham. Eles arrumadinhos, as meninas de sainha, tudo engomadozinho, né? Você acha que com aqueles uniformes que eles usavam, eles também tinham a mesma liberdade que vocês têm hoje para brincar, correr, pular? Você acha? Responde. Não. Você acha que tinha a parte da recreação? Eu acho. Acha? Tá. Então, eu vou falar para vocês, gente, que naquela época não tinha. A criança, quando ia para a escola, ela ia para a escola. E a escola, o único intuito dela era ensinar. O lúdico, o brincar, ele não se trabalhava, né, com as crianças. Ela entrava na sala de aula, ela tinha que sentar com a postura correta, tá? Tinha que obedecer. E quando não obedecia, tinha a palmatória. Então, assim, a régua para o professor era muito utilizada. Eles batiam mesmo na mão. Quando eu tinha 17 anos, isso há muito tempo atrás, mentira, pouco tempo atrás, é pouco, tá? Há pouco tempo atrás foi quando eu iniciei dando aula, né? Eu fazia, era o famoso magistério, né? E já lecionava em uma creche. E aconteceu um episódio muito chato. E na época, a minha turma era de 6 anos, que nem vocês, só que era alfabetização. Não era o primeiro ano. O primeiro ano entrava com 7 anos. O que que acontece? Era uma creche, eu dava aula à tarde, no horário que eu dou a vocês hoje, e de manhã as crianças ficavam na creche para limpeza, higiene, né, para ter uma alimentação. Aí o que que acontecia? Quando eu chegava à tarde, uma vez eu cheguei à tarde, e eles estavam todos no refeitório, todos os meus alunos. Eu lembro deles até hoje, de muitos deles. É muito engraçado isso, como eu recordo bem deles. E eu senti falta de um aluno. Então, eu perguntei por ele, eu não vou falar nome, tá? Eu perguntei por esse aluno. Aí, uma aluninha pegou na minha mão e falou assim, professora, ele tá ali. Tinha o pátio grande e tinha um corredor, uma portinha, e você ia para o corredor. E o corredor, o piso era áspero. Sabe o que é áspero? Aquele piso bem, sabe? Que poderia se machucar se caísse. E ele estava de castigo. Ele estava de joelho.
Quando eu vi, me deu uma dor tão grande, sabe, no meu coração. O que você está fazendo aí? Aí, a tia fulana, né, me pôs aqui. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão decepcionada, porque, assim, eu acho que criança nenhuma merecia aquilo. E ele não tinha almoçado. Porque na hora do almoço, ela colocou ele de castigo na hora do almoço. E então, o almoço seria, digamos, 11 horas, 11h30, por aí, não lembro, não recordo bem. Então, assim, já fazia muito tempo que ele estava lá. E o joelhinho dele já estava machucado. Aí eu fui, não tirei ele de lá, e chamei a coordenação, a coordenadora, chamei a diretora, né? Falei, olha aí, eu não vou mexer, né? Porque, assim, a minha aula nem tinha começado ainda. Então, gente, acontecia muito isso. Eu lembro que uma vez eu levei um puxão de orelha, porque eu estava sentadinha na minha cadeira. Ai, não esqueça nunca isso, eu fiquei com tanta raiva dessa professora, porque puxou minha orelha, que até hoje eu quero distância dela, sabe? Até hoje eu não consigo perdoá-la, não consigo falar com ela. Eu tadinha, pequenininha, eu deveria ter o quê? Uns 6 aninhos, 5 aninhos. Aí eu pequenininha lá, aí eu tava toda bonitinha, comportadinha, ela tava explicando lá um assunto, que eu nem lembro que assunto que era. Aí eu fui, meu lápis quebrou a ponta. E eu sentei assim, puxei minha sainha e fui fazer a pontinha do lápis na saia para depois levar pro lixo, né? Ela pegou na minha orelha, falou, no lugar de fazer, né? A ponta do lápis é no lixo. Aí saiu me levando. E pior que ela não gostava. Se a gente levantasse para ir fazer a ponta do lápis na hora que ela estava explicando, ela ia reclamar do mesmo jeito. Então eu fiquei lá picaladinha, assim, sabe? Desconfiadinha. Tadinha de mim. Levei um puxão de orelha. Não voltei mais à escola. Vocês acreditam? Eu não tive mais coragem. Primeiro, eu acho que pela vergonha, né, que eu senti. E depois, a humilhação, né? A humilhação, humilhar uma criança é muito feio. Então, na escola anterior, né, antigamente tinha dessas coisas. A régua, gente. Aí falava assim, ó, B com A. Aí a criança, aí falava assim, quanto que é? Como que é, né? B com A. Aí a criança fazia B, tá. Imagina, não é B, é Bá. Aí lá vinha eu de novo, Bá. Aí B com A, Bá. B com E, Bi, pá. De novo. Filho! As mãozinhas da gente saía tudo toda inchadinha. Não, tá vendo? Aí hoje em dia, não, a professora trata com mais carinho, tem a parte, né, lúdica, que antigamente a criança não ia para a escola para brincar, ela ia só para estudar. Não tinha essa parte lúdica, não tinha o recreio. O recreio tinha, mas era assim. O aluno ia para o refeitório, ia fazer lá as suas alimentações, depois lavava as mãos, já passava o tempo, já voltava para a sala de novo. E todo mundo, e ninguém podia opinar. Sabe que as crianças não podiam falar o que pensava? De maneira nenhuma. Tinha que aceitar. Se eu dissesse, ó, gente, isso aqui, essa grama aqui é amarela. Então você não podia dizer, não, professora, ela é verde. Não. Se falasse isso, castigo. Tinha que concordar com o que a professora falou. É amarela? Então, a gente tinha que colocar lá, né? Grama amarela. E desenho? Era muito engraçado. Hoje em dia a gente dá muito desenho livre, eu digo, né, sempre para vocês, use a imaginação de vocês, né? Antes não podia isso não. Você vai desenhar uma casa aqui, uma árvore aqui, um sol aqui. O sol tem que ser amarelo, a casa tem que ser marrom e vermelha, e a árvore marrom e verde. Pronto. Era do jeito que a professora determinava. Se você colocasse uma nuvem, se você colocasse uma florzinha na árvore, gente, já era motivo de você ir para o castigo. Então, era complicado estudar antigamente.
E você não aprendia, você não tinha aquele momento de reflexão, de diálogo com o professor. Ele falava só, dava a sua matéria, falava que minha grama aqui era amarela. Você não tinha esse negócio de debater, de conversar, de falar o que pensa. Você não podia pensar. Então, hoje em dia mudou muito, né? A gente viu também aí no vídeo, você viu que as cadeiras, né? Eles tinham que ficar ali de frente, ali não podia. Hoje em dia nós temos nossas cadeiras, eu costumo colocar vocês em dupla, né? Eu gosto disso. E tinha aquela coisa, crianças mais inteligentes, não, crianças inteligentes, ficavam em uma sala. Criança, como ele chamava de crianças burras, ficava em outra. Então, assim, se eu sabia ler, eu estava no primeiro ano, no segundo ano, eu sabia ler, sabia escrever, sabia contar, eu era considerada uma criança já inteligente. Então, eu ia ficar numa sala com todos esses tipos de criança, que tinham o mesmo nível de conhecimento que o meu. Se a criança não soubesse ler, não soubesse escrever, não soubesse contar direitinho, já ia para uma sala onde todas elas, ali é a sala dos burros. Olha que coisa feia! Você acha que isso é legal? E a diversidade, né? Lembra que a professora fala? Aquele que sabe, ensina aquele que não sabe, né? Porque cada criança, eu possa não saber muito ler e escrever a parte de língua portuguesa, mas eu sou ótimo em matemática. Então, assim, se eu coloco uma criança que ela é ótima em matemática, perto de uma criança que é ótima em língua portuguesa, vai contribuir, né? Eles vão somar, vão contribuir um com o outro, né? Acho que é assim que tem que funcionar as coisas. Um ajudando o outro. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Alguém tem alguma opinião? Tem alguma coisa a falar? Sofia, você tem alguma coisa a falar sobre isso? Ana Júlia, você tem alguma coisa a falar sobre isso? Não? O Enzo. Ativa, Enzo. Enzo, sobre o que nós estamos conversando, você tem alguma coisa a me falar sobre isso aí? Muito tempo atrás, sabe? Sim. A escola era assim, era chata, não tinha tempo assim para se divertir. Aí hoje em dia dá para se divertir muito. Sim. Sim, porque assim, imagina só, Enzo. Antigamente, eu passei hoje um vídeo para vocês que estava no YouTube, né? Uma coisinha mais lúdica para que vocês possam compreender mais o conteúdo. Naquela época não tinha isso, né? Brincadeiras. Né? A gente faz uma brincadeira, a gente dá uma risada, a gente, né, brinca com as letras, a gente brinca com os números e a gente trabalha, né, utilizando o lúdico, muito o lúdico. Antigamente não. Imagina você do jeito que você é, elétrico, que não para quieto, né, Enzo? Numa sala dessa, o quanto tu ia sofrer? Imagina. O que é que você acha de eu voltar a ensinar daquele jeito? Fala com a boca. Usa essa boca para falar. Ruim. Ruim? Você não vai gostar da ideia de eu trabalhar daquele jeito? Não. Deixar vocês todos com aquele uniformezinho todo empacotadinho? Tirar esse uniforme aí que deixa vocês livres. Entendeu? Não. Eu vou pensar no seu caso, tá? Elô, você tem alguma opinião, Elô? Ativa seu áudio. Não? Eloquinha, minha Elozinha, fala pra mim como você ia ficar bonitinha com aquele uniforme. O que é que você acha? Eu ia ficar bonita. Ia ficar bonita, mas você ia gostar? Ia. Ia? E se eu voltasse com aquela professora de antigamente, você vai gostar? Não? Não? É melhor continuar sendo eu, né?
Tá bom, minha princesa. Então vamos lá, turminha. No livro de vocês, página 207. A gente falou um pouquinho da escola. Eu tinha passado uma atividade para vocês sobre, né? Eu falei também sobre os direitos de vocês, né? Tem uma lista aqui, ó, né? De direitos, que toda criança tem direito, sobre igualdade, né? Direito de igualdade, sobre as diferenças, certo? Sobre... Eu vou chamando, acho que vai dar tempo de eu fazer isso aqui, tá? Eu vou começar aqui nessa fila aqui, Arthur. Ativa para mim, Arthur. Gente, fica já prestando atenção que eu vou chamar alguns, tá? Arthur, lê para mim um dos primeiros direitos, né? Dos princípios que é fundamento dos direitos da criança. Lê para mim o primeiro. Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, independentemente de raça, cor, religião, sexo, origem social ou nacionalidade. Muito bem. Bernardo, você, por favor. O 2, tá? Ativa seu áudio, B, por favor. Lê, por favor, o 2, Bernardo. É que página mesmo que eu me perdi? Página 208, então eu vou pular para outro, tá? Depois eu volto com você. Manuele, por favor, ativa seu áudio e lê o 2, Manuele. As crianças devem ser protegidas pela família, sociedade e pelo Estado, para que possam se desenvolver física e intelectualmente. Muito bem, obrigada. Júlia Roberta, lê para mim o 3, Júlia Roberta. 3. Sim. As crianças têm direito a muito nome e a uma nacionalidade. Obrigada. B, vamos voltar para você. Lê o 4, Bernardo. Quando terminarem o 4. Você está na página 208, Bernardo? Olha os direitos, B, está na sua tela. Página 208. Não conseguiu ainda? Dê o número 4 para mim, por favor. E história, Bernardo? Vamos lá, vou ter que tirar você de novo, tá? Conseguiu? Não encontrou? Eu não tô conseguindo ouvir direito. Tá, só um minutinho. Bernardo, vai na página 208 do seu livro de história. 208. E aguarda isso aqui, ó, do jeito que tá na minha tela. Raul, você, por favor. Oi. Lê o número 4 para mim, por favor. Elas têm direito à alimentação e atendimento antes e depois do nascimento. Esse direito também se aplica à mãe. Muito bem, obrigada. Deixa eu passar aqui agora. Heloísa. Lê o 5 para mim, Heloísa. Crianças portadoras de dificuldades especiais, físicas ou
mentais. Têm direito à educação e cuidados especiais. Obrigada, meu amor. Valentina, lê o 6 para mim, Valentina. As crianças têm direito ao amor e à compreensão dos pais e da sociedade. Obrigada, Valentina. Mariana, Oi. ativa o seu e lê o 6. É o 6º, não, o 7, Mariana, por favor. As crianças têm direito à educação gratuita e ao lazer. Obrigada, meu amor. Ramon, De nada. Ramon, lê para mim o 8, por favor. 8. Ah, eu pulei o 6, gente. Lê o 6, Ramon. Perdão. As crianças têm direito ao amor e à compreensão dos pais e A compreensão. mentais da sociedade. É que eu fui pro 5. Aham, a compreensão dos Da pais. Ok, Sociedade. muito bem. Então, toda criança, né, quando ele leu aí, tem direito ao amor, a compreensão dos pais e da sociedade. Vamos aqui, Rafael. Ativa o seu, Rafa. Rafa, o 8. As crianças têm direito de serem socorridas em primeiro lugar no Caso, tá certo. de acidentes ou catástrofes. É catástrofes, tá? Parabéns, meu amor. Obrigada. Sofia, você já leu? Sofia, por favor. Vamos ao 9. O 9, tá? As crianças devem ser protegidas contra o abandono e a exploração do trabalho. Muito bem, Sofia. Obrigada. Vamos lá, quem é que está faltando? Quem faltou? A Ana Júlia. Você, né, Ana Júlia? Ativa o seu, Ana Júlia. Lê para mim, Ana Júlia, por favor. As crianças O 10. É o 10. 10. Isso. As crianças têm direitos de crescer em um ambiente de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos e a fim de viver uma vida saudável. Parabéns, princesa. Obrigada, tá? Lindo. Você leu bonitinho, tá? Então, assim, gente, eu pedi para que lessem, né? Para que vocês entendessem, que fossem acompanhando o que os coleguinhas estavam lendo, tá? Então, todos esses direitos aqui, tudo que está escrito aqui, as crianças têm direito, tá? Só para que vocês tenham uma ideia. Aí aqui fala assim, eu até vi quando... E gostei muito aqui, ó.
Deixa eu ver onde é que eu queria mostrar para vocês. Ó, elas têm direito à alimentação e a atendimento médicos, antes e depois do nascimento. Então, assim, gente, toda criança tem direito de ter uma boa alimentação. Criança nenhuma pode passar fome, tá? Criança nenhuma merece passar fome. Tá lá nos direitos dela, tá? E o abandono. Criança nenhuma merece ser abandonada, tá? Criança nenhuma merece ser explorada. Tem que trabalhar. Não, criança não tem que trabalhar. Criança tem que estudar. Criança tem que brincar. Criança tem que criar. Criança tem que imaginar, tá? Então, assim, o trabalho, né? Antigamente, as crianças, na idade de vocês, já trabalhavam. Trabalhava na lavoura, trabalhava nas casas as meninas, principalmente as meninas. Como as meninas sofriam, gente? Elas já trabalhavam como empregada doméstica. Nascia pobre. Muitas delas já trabalhavam como empregada em casas de madames, né? Os meninos. Então, assim, criança não é para trabalhar. Criança é para estudar. Criança é para usar a sua imaginação. A criança tem que criar, tá bom? Na próxima página, Arthur, por favor, ativa seu áudio. Arthur, eu deixei essa atividade aqui para vocês fazerem em casa. Tá. Aí tinha 2 imagens aqui, certo? Sim. Que lugar está representando essas imagens? Uma é uma biblioteca e outra também. Você acha que é biblioteca? Eu colocaria uma escola. Vocês estão vendo que são escola? Modelos diferentes? Eles estão aonde? Inseridos aonde? Numa escola. Antigamente, as escolas não tinham biblioteca, era muito difícil, tá? Porque os livros, além de ser muito caros, nem todo mundo tinha acesso aos livros. E hoje em dia, em todas as escolas, praticamente tem o quê? Né? Livros. Olha só o modelo aqui, tá? Olha o jeitinho que eles estão vestidos. Olha como eles estão vestidos agora. Qual é a semelhança entre elas? Entre essas 2 crianças, eu coloquei algumas diferenças. Agora eu quero que você me diga qual é a semelhança entre elas. O que parece? O que é que você Tá. O que é que você colocou aí no seu caderninho? Os 2 grupos estão em aula. Muito bem. A semelhança aqui é que os 2 grupos estão em aula. Que os 2 grupos, né? Se vocês prestarem atenção, tem professores, né? São semelhanças. E que são alunos, ó, alunos, tá? Nos 2 grupos nós temos aqui, ó, alunos. Tá? E qual a diferença entre elas? Eu citei algumas. O que é que você colocou aí? No grupo B, a aula é apenas com o livro e no grupo A já fazem experiências. Muito bem. Se a gente analisar bem, no grupo A, as crianças elas estão participando, né, da atividade junto ao professor. Sim. Vejam que elas estão participando, elas estão, né, na ativa. O professor está junto com os colegas lá, com os alunos, fazendo a atividade. No grupo B, veja
que é só a professora que está ensinando. Os alunos não estão participando. Tá? Turminha, próxima aula, essa aula está finalizando, tá? Próxima aula, aula de arte. Então, vocês vão lá, nós temos menos de um minutinho, vocês vão lá, tomam uma aguinha, vão ao banheiro, tá? E voltam. Estarei esperando vocês aqui, tudo bem? Vou dar 2 minutinhos para vocês ir lá e beber uma aguinha, tá bom? Para a gente continuar nossa aula de arte. Beijo no coração de vocês, tá? Não, ainda não dá tchau. Que é só Ainda uma não- pausa. Oi, é só uma pausa. Não é tchau ainda não, tá? É só uma pausa.